Bom, vamos falar agora sobre essas novas decisões aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão começar 2023 com novas regras para pedidos de vista e decisões individuais. Para a gente entender melhor essas mudanças, nós vamos conversar agora com o jurista Fábio Tavares Sobreira. Boa noite, doutor Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em recebê-la por aqui. Doutor Fábio, o que deve ser alterado, principalmente nessas novas mudanças e do regimento interno aí? Quais serão os processos que serão beneficiados? Cláudia, é muito importante que os nossos ouvintes se entendam que essa decisão, essa emenda que visa alterar o regimento interno pelo STF, na minha humilde concepção, não passa de um adorno, de um enfeite. Por quê? Todo e qualquer ministro, desembargador, relator, qualquer juiz que atue em tribunais pode pedir vistas de qualquer processo. O que é pedir vistas? Determinado julgador não compreendeu o processo da forma que deveria compreender, ele se julga não habilitado para julgar aquela demanda, então ele pede vistas, exatamente para se debruçar sobre aquele processo e entender os fatos, entender as provas ali produzidas. Ocorre que o regimento interno do STF trazia um prazo de 30 dias. Então, eu pedia vistas do processo e eu tinha o poder de ficar com esse processo até 30 dias. Só que esse prazo é um prazo impróprio. O que é prazo impróprio? É um prazo que não tem punição. Então, se eu ficar com o processo 30, 100, 2 anos, não importa. O ministro não sofre nenhuma punição. E a sugestão agora é que altere para 90 dias. E por que eu comecei a minha fala, Cláudio, dizendo que não passa de um adorno, de um enfeite? Simples. Porque o regimento interno do STF é sim um ato normativo. Só que os nossos ministros, com todas as vênias, parece que eles não leem a lei. Existe uma lei, o nosso Código de Processo Civil, que diz claramente que todo e qualquer julgador atuante em órgão fracionário, tribunal, tem o prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. E se o prazo de 10 dias, ainda que ocorra a prorrogação, não for observado por aquele ministro que pediu vistas, o presidente daquela turma, no caso do STF, o presidente daquele órgão fracionado, coloca na pauta, na sessão ordinária seguinte, já julga. Então, o prazo de 30 dias já era uma aberração. Por quê? Não é o regimento interno, não é a lei, melhor dizendo, que deve se adequar ao regimento interno, mas sim o regimento interno que deve observar a lei. Então, esse prazo de 90 dias, sinceramente, eu vi alguns juristas, estudiosos, aplaudindo. Mas não, quem conhece a lei, que conhece o direito constitucional, sabe que traz tão somente de uma resposta, talvez no afago de atender algum anseio da sociedade, para acalmar os ânimos, porque nós sabemos que o STF, de forma deliberada, vem proferindo decisões monocráticas, sem mencionar que as vistas dos processos demoram anos, sabendo que a nossa Constituição, ela traz um princípio, que é o princípio da duração razoável do processo. Então, o prazo sendo de 30, 60, 90 dias, não importa. Se não houver uma sanção administrativa, uma correção contra o ministro, nada vai mudar. Essa que é a realidade. Doutor Fábio, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor Fábio. Uma outra mudança que foi muito comentada é a questão justamente das decisões monocráticas. Infelizmente, uma regra nesse Supremo Tribunal Federal e muito criticado por uma parte significativa da sociedade. A própria presidente do STF, ministra Rosa Weber, ela historicamente acompanha normalmente o colegiado e dá mais valor àquilo que vai, então, ao plenário. Pergunta, essa mudança é significativa, tem realmente impacto e o momento dela sugere alguma coisa? Ou seja, estaria um novo governo preocupado com decisões monocráticas de ministros dissidentes desse colegiado, por exemplo? Constantino, boa noite. Meu raciocínio é o seguinte, essa decisão, porque o recesso já começou, desde o dia 20 de dezembro, e essa decisão vai ser publicada
em janeiro. Eu entendo que essa emenda regimental, por parte do STF, ela será utilizada tão somente para proteger um ou alguns dos ministros que vêm proferindo decisões monocráticas. Explico por quê. A regra no ordenamento jurídico pátrio, pela nossa Constituição e pela lei, é o princípio da colegiabilidade. O que isso quer dizer? Toda e qualquer decisão só pode ser proferida pelo órgão colegiado. Algumas decisões podem ser proferidas monocraticamente? Sim, mas quem deve dizer quais são essas decisões? A lei, tão somente a lei. E explico por quê. Quem pode legislar sobre processo, procedimento e direito penal quando nós estamos falando de prisão? A União. Vamos destacar, direito penal e processo, só a União pode legislar. Logo, é uma função típica do legislativo. Procedimento, quem legisla no Brasil? A União, os estados ou o Distrito Federal. A Constituição não dá essa atribuição a nenhum órgão do Poder Judiciário, nem mesmo ao guardião da Constituição. Então, trata-se de uma decisão, na minha humilde opinião, para proteger determinado ministro ou determinados ministros, porque lá na frente serão cobrados. E sabe o que vão dizer, Constantino? Isso que me dói como professor de Direito Constitucional. Vão dizer, a decisão foi monocrática, mas o colegiado ratificou. E aí o que pode ser feito? Absolutamente nada. Principalmente a partir de fevereiro, quando teremos uma leva de deputados e senadores que tomarão posse. E a partir de então, pode-se trazer à baila a discussão de crimes de responsabilidade. Mas como eu vou responsabilizar A, B ou C se o colegiado ratificou? Então, eu entendo que essa emenda regimental, após o recesso, por mais que as notícias digam que começou a discussão entre 7 a 14 de dezembro, só veio ser proferida na segunda-feira. Já tinha começado o recesso, do dia 26. Então, literalmente, é uma tentativa, na minha humilde opinião, de proteger. É uma decisão política. E eu lamento muito, independentemente da pessoa que tem um cunho de direita, esquerda ou centro. Eles não observam a Constituição, não observam a lei, e, sinceramente, Constantino, um desabafo, como professor de Direito Constitucional, eu me sinto palhaço, literalmente palhaço, porque eu ensino uma coisa para os nossos alunos e o que a gente vê no dia a dia, outras coisas absurdas, totalmente atentatórias. E se me permite, a Cláudia e ao Constantino, na data de hoje, um jornal norte-americano, salvo engano, eu creio que você mora nos Estados Unidos, publicou hoje, o Wall Street, se eu não me engano, eu estava até lendo no período da tarde, dizendo, abre aspas, não é a fala do Fábio Tavares, do cidadão, do professor, dizendo que é um poder perigoso, é um poder que está tentando contra a democracia. Veja, um jornal norte-americano está noticiando contra a nossa Suprema Corte. Quer dizer, é sim preocupante. Professor, o que a gente pode falar em relação à imparcialidade aí do Poder Judiciário a partir dessa mudança nessas regras? A própria Constituição, Cláudia, e a lei determinam que todo e qualquer processo deve ser distribuído. Agora, quando eu me deparo, por exemplo, com um inquérito, que é o inquérito da fake news, que quem não se recorda, quem determinou a abertura dele foi o Dias Toffoli. E aí, sem distribuir esse processo, ele nomeou o senhor ministro Alexandre de Moraes como presidente desse inquérito. Quer dizer, não houve distribuição, não foi observada a Constituição, não foi observada a lei. Então, o princípio da imparcialidade já foi contaminado, destruído há muito tempo. Então, agora, querem, com essa emenda regimental, trazer à baila inúmeros princípios que já foram vilipendiados, lamento dizer, mas pode induzir a erro ou convencer o leigo, o seu José, a dona Maria, o cidadão de bem que nos acompanha, que tem esperança por esse país. Agora, quem lê, se debruça, ama o direito constitucional, ama a lei, com certeza não convence. Com todas as vênias possíveis e imagináveis, quem pensa diferente. Então, sinceramente, se não houver uma determinação clara de observar a lei, regimento interno, ser compatível com a lei, observar rigorosamente a Constituição, princípios sagrados,
nada vai mudar. Pode ter absoluta certeza. Se me permite, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, o STF tem 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros. Vamos imaginar que o processo, 2-2, 2 votos favoráveis e 2 votos desfavoráveis, ok? O 5º ministro vai votar e ele pede vistas. Pela emenda regimental, ele teria o prazo de 90 dias. Tá, e depois de 90 dias? Porque ele destrava a pauta automaticamente, mas só falta o voto dele. Tem que desempatar. O que a gente faz? Nada. É um prazo impróprio. Não tem sanção. Nada vai acontecer. Nada vai mudar. Essa é a verdade. Professor, rapidamente para encerrar, o senhor acha que essas medidas vão ter resultado, sim ou não? Não, não terão resultado, pelo contrário. Até porque eles determinaram um prazo de 90 dias úteis para se adequar, que é exatamente o período que eles querem para ratificar inúmeras decisões monocráticas, literalmente para tampar o sol, né? Essa que é a verdade, claro. Então, objetivamente, não. Muito bem, então conversamos com o jurista Fábio Tavares Sobreira. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua entrevista. Uma boa noite, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Cláudia, Constantina, foi um prazer. Muito obrigado, até a próxima.